Olá, pessoal! Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Karen Formigoni, que é presidente da Divisão de Meio Ambiente da Arcades. Karen, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, vontade de participar, de dividir conhecimento. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como você chegou nessa posição de presidente da Arcades. Claro. Bom, Luciana, obrigada. Antes de tudo, queria agradecer pela oportunidade, né? Eu estou num Eu que momento da agradeço. minha vida pessoal e profissional que eu acho que cada vez mais a gente ter a oportunidade de compartilhar e apoiar as pessoas no seu desenvolvimento, né? E Uhum. trocar, porque mais do que tudo, acho que a nossa vida e a nossa jornada é de aprendizado contínuo, né? É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Então, para mim é um prazer estar aqui de fato e de alguma maneira, se eu puder contribuir, vai ser muito bom. Ai, que Eu ótimo. sou arquiteta de formação, Uhum. e tenho, enfim, ao longo da vida, né, fazendo aí algumas ações mais focadas para a gestão, que sempre foi algo que eu gostei muito. Então, a arquitetura ficou lá atrás e muito rápido na minha carreira, Uhum. eu já entrei na perspectiva da gestão, né? Então, tenho um MBA, fiz um curso fora, né, na Bélgica, voltado para liderança digital, fiz um curso recente também em liderança feminina, que foi nos Ai, que Estados legal. Unidos, Aham. né, com 30 mulheres do mundo, né, Poxa. em imersão, 3 dias para discutir, Aham. e acho que ali foi muito interessante, está muito alinhado com o objetivo da tua pesquisa, porque de fato era o foco na questão das soft skills e da inteligência emocional. Né? Então, acho que isso a gente vai ter a chance de falar um pouquinho. Tenho Vamos. 47 anos, Aham. sou mãe de 2 filhos, né? Uhum. E hoje sou presidente, como você comentou, da Divisão de Meio Ambiente da Arcades no Brasil, e lidero 650 pessoas, né? Fora a rede aí de consultores que a gente tem. Para quem conhece essa área ambiental, Uhum. sabe que isso é muito, né? E de fato eu lidero a maior empresa de meio ambiente do Brasil hoje. Uhum. Que legal, a história muito interessante, fantástica, na verdade. Karen, você sabe que a gente vai falar sobre liderança, com foco em inteligência emocional, então a gente tem aí o contexto das organizações, né? Que é Uhum, um contexto volátil, né? Com bastante estresse, então a gente tem essa parte dos objetivos, né? Que são uhum, altos, temos a cultura, que faz toda a uhum, diferença, e as pessoas. Então, o objetivo é saber como é que a gente coloca essas competências, né? Como é que a gente coloca dentro da nossa agenda as pessoas e como é que a gente usa esse aspecto da inteligência emocional no dia a dia, tentar fazer isso de uma forma mais prática para perfeito. tirar do campo subjetivo. Então, conta para gente como é você no dia a dia, como é que é a Karen no dia a dia com essas competências, como é que você lida com isso? Uhum. Bom, acho que o primeiro aspecto que é fundamental a gente dizer, né, até quando a gente abre processos seletivos, né, para contratação de gestores, né, o que a gente busca, né? E eu sempre digo isso para as pessoas que estão assumindo novas funções de liderança, como gerentes, que vêm com aquela carga técnica, né? E largar a carga técnica é, às vezes, doído para as profissões que são estritamente técnicas, né? Então, assim, a técnica a gente tem, a bagagem a gente traz e a gente construiu ao longo da nossa trajetória e da nossa vida pessoal, mas o que a gente busca para as posições de gestão e de liderança é um olhar em que 70% da nossa decisão vai se basear nas competências comportamentais dessas pessoas, né? E aqui a inteligência emocional está no centro de tudo isso, No né? centro. Então, eu diria que na minha vida profissional, né, o que é uma parte muito importante, né? E é algo que a gente desenvolveu aí ao longo da trajetória e que a base de tudo isso acho que começa com o nosso próprio autoconhecimento, né? A gente conhecer os nossos pontos fortes e mais do que isso até eu acho, né? Como libriana, super exigente comigo mesma, reconhecer os nossos pontos de melhoria, né? Porque é com base neles que a gente vai conseguir de fato buscar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, né? A gente tem que ter uma jornada de evolução contínua.
né? Uhum. E eu percebo muito, né? É muito normal isso, e eu acho que isso me despertou lá atrás, no início da minha carreira, com um gestor que eu tive, que era oriental, né? E que percebia, obviamente, né? Quando a gente começa a nossa carreira profissional, a gente tem uma necessidade de achar que a gente tem que saber tudo. Então, eu não posso mostrar, né? Ah, nossa, eu não sei fazer isso. Não, eu sei fazer tudo, né? E é até interessante, uma época na GV, eles lançaram um programa que chamava Baixando a Bola, porque eles Olha, começaram a ter percepção. Uhum. um feedback das empresas e uma percepção de que os jovens saíam tão se achando o máximo e que, na prática, isso era muito ruim, porque não era assim e eles se fechavam para o crescimento e para o conhecimento, né? Uhum. Então, a gente conhecer essas nossas limitações e trabalhar com elas, né, e desenvolvê-las é fundamental para o nosso sucesso, né? Muito a ver com esse Acho negócio de humildade, né, Karen? Exatamente, eu acho que isso é a base de tudo, né? Se a gente não for assim, a gente fica ultrapassado, a gente para no tempo. E a Uhum. velocidade da mudança hoje, ela é impressionante, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, e a gente tem que ser muito flexível, a gente tem que ser ágil, né? Então, acho que assim, o autoconhecimento ele traz a base para esse momento de, né, de gestão, de liderança, enfim. E aí tem outros aspectos que eu acho que eu uso muito, que é importante destacar, né? Quer dizer, controle emocional, né? A gente lida com pessoas. Eu trabalhei minha vida inteira com consultoria. Então, Uhum. assim, a base de tudo que a gente tem e do patrimônio dessas empresas é a inteligência das pessoas, são as pessoas, né? Então, a gente conseguir entender quais são aqueles pontos, né, que deflagram as nossas emoções, né? O que a gente tem que, quais são esses gatilhos que a gente, num determinado momento, a gente também tem que controlar para conseguir lidar com as pessoas, né? É fundamental, né? A gente é espelho, né, Luciana, como gestor, né? Então, a gente conseguir, assim, tem dias que você acorda e fala, ai, meu Deus do céu, hoje está difícil. Que espelho Mas se a horroroso você hoje. Exatamente. E aí a gente também tem que aprender com esse controle emocional a não Ah, demonstrar isso, né? uhum. Porque se a gente demonstrar insegurança, se a gente demonstrar uma energia baixa, se a gente não estiver empolgado com aquilo, né, em que a gente acredita de fato, né? Mas isso, se a gente não demonstrar isso, isso afeta, e é muito fato isso, né? E eu acho que nesse momento da pandemia, tive muitos feedbacks da equipe, né, dos gestores da minha equipe, sobre isso, né? Uhum. Eu tenho que manter o meu ânimo, a minha empolgação, a minha energia, porque senão a forma como isso vem para as pessoas acaba Na verdade, impactando tudo demais. cascateia, né? Você inspira em todos Tudo os aspectos, cascateia. seja para o bem ou para o mal, né? Exatamente, né? E aí a gente fala, né, de relações interpessoais, a gente está dizendo aqui, né, o nosso grande desafio como gestores é trabalhar com as pessoas, Uhum. né? Então, um ambiente de trabalho, de respeito, de confiança, de transparência, né? Uhum. Eu sou uma pessoa super focada em pessoas, né? E Uhum. acredito muito nisso. E tudo que eu construí ao longo da minha carreira profissional está com base nessa forma de atuação, Uhum. né? Em que a gente Exatamente, né? O olhar no outro, trabalhar com empatia, né? Acho que uma outra Uhum. coisa que a gente tem que aprender muito, né? E que a gente percebe que hoje em dia tem muito pouco no contexto Compaixão. corporativo, a compaixão, o saber ouvir, né, Luciana? Eu acho que esse é um É. outro ponto, né? Às Uhum. vezes a gente fala, ai, vamos para a sessão de van, né? Mas no fundo, se a gente não conseguir ouvir e Uhum. entender os pontos do outro, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum, É. né? A nossa vida como gestor também consiste em uma constante negociação. Negociação. É verdade. Uma vez eu ouvi que o gestor precisa ser um psicólogo, mas eu acho que não é isso, porque a gente não foi, a não ser que a gente estude para isso, né? Exato, Mas se você não tem essa competência, não é esse o ponto. O ponto é o ouvir, é ser é isso aí. empática, ter compaixão. Você não vai resolver os problemas da pessoa, mas você está ali aberto, né? Eu acho. Exatamente. E o outro aspecto que é importante do conhecer o outro, É. né, é que cada vez mais, bom, eu trabalhando nessa área de meio ambiente já é um pilar tradicional, a diversidade dentro da equipe, né? Mas isso já é comprovado por diversas pesquisas, né? Quanto mais diversas forem as equipes, melhor a performance dessa equipe, né? E Diversidade. se a gente não conseguir ouvir, se a gente não tiver a percepção das pessoas, a gente também falha nesse ponto.
verdade. Fiquei curiosa com uma coisa. Você comentou É. que você tem que se colocar num nível mais positivo, vamos dizer assim, né? Aham. Se você mesmo sentindo alguma dor, né? A pandemia doeu em todo mundo, mas você tem que se colocar num nível, uma forma mais positiva, com uma atitude mais Aham. positiva para ajudar aqueles que Uhum. estão junto com você. Aonde você recarrega as suas baterias? Só curiosidade. Porque sendo ser humano, em algum lugarzinho você tem que. Olha, no passado, enquanto eu não tinha filhos, eu carregava na música, porque eu cantava. Ah, aham, E essa era uma grande forma de recarregar as minhas baterias, né. aham. Eu acho que atualmente, assim, o foco na minha família, ela é importante, ele é muito importante esse Eles foco, né. ajudam mesmo. Então, assim, o que eu aprendi é que a gente precisa ter o nosso momento de desconectar, né, Uhum, porque senão a gente ainda mais com o celular, né, a gente fica o dia inteiro, o tempo inteiro conectado, e aí uhum, você não consegue ter aquele momento do seu equilíbrio, né, uhum, de fazer alguns minutos de meditação, né, uhum. de fazer uma oração, de pedir Fazer uma oração. orientação, Por que né. não, não é? Pois é, então eu acho que a gente busca nisso tudo, né. Agora você Aham, mencionou um ponto interessante que é o da pandemia, né. aham, Apesar da gente ter que manter essa energia sempre muito positiva, o que eu experimentei, né, uhum, por intuição, Luciana, eu acho que também uhum, tem muito disso, né, na gente. E depois eu vi várias pesquisas também falando sobre isso, porque a gente busca, né, como é que eu faço claro. para manter Aham, o aham, engajamento, o envolvimento, a gente contratou pessoas que estão entrando numa organização que elas não conhecem ninguém, não conhecem, aham, né. Foi muito também o compartilhar nesse momento as dificuldades que a gente enfrentou, pessoalmente uhum, também, uhum. né. Dizer o Nesse quanto estava doendo em você também, né? Exatamente. Então mostrar que, assim, a gente tem altos e baixos nesse momento da pandemia, porque não Aham, foi fácil para ninguém, né, de um dia para o outro a gente perdeu a nossa vida normal, aham, né. aham, A gente se viu sem poder sair de casa, eu sou uma pessoa que sou super sociável nesse sentido, aham, adoro sair para passear com as hã. crianças, assim, de fim de semana, e de repente eu me vi fechada em 4 paredes sem poder fazer nada, né. Uhum. E a Com gente as demonstrou crianças, né? com as crianças, né. Aham. Eu até tive o privilégio de passar 4 meses no início no Hum, interior, o que me trouxe um outro equilíbrio pessoal também, que foi muito uhum. bom, o desacelerar, né, porque essa Aham, coisa de você se sentir também contido nas 4 paredes, tinha a ver com essa aceleração, né. aham, E aí a gente buscar o nosso equilíbrio, o nosso aham. bem-estar, o como é importante a gente ter isso, né. Você falou interessante, né, desacelerar, e você fala do exemplo da GV, né, baixa a bola, desacelera, busca o Isso. equilíbrio. São dicas É. interessantes. É isso aí. Então eu acho que, assim, por trás de tudo isso está muito a necessidade da humanização da gestão, né, Uhum. que eu acho Gestão que a gente humana. já vinha num processo direcionado para esse sentido, Uhum, mas a pandemia deu, assim, foi uma avalanche em cima da gente, né, e que é. mostrou o quanto a gente tem que estar próximo, o quanto a gente tem que mostrar ainda mais a preocupação com o outro, como é Uhum, que a gente pode se apoiar, né. uhum, E acho que, assim, a gente muitos relatos da aproximação das equipes com os uhum, seus gestores, né, uhum. que antes falava: "Pô, tô aqui do teu lado, mas eu não tinha esse tempo em que você vinha aqui e se preocupava Aham. comigo", né. Faz E aí, de diferença, né? novo, É. é a inteligência emocional, é a gente saber lidar com essas Aham. emoções e conseguir extrair o melhor do que a E gente tem dentro e de dos uma outros, né. organização grande, claro que você não vai conseguir ficar perto de todo mundo, mas você fica, pelo menos daqueles que estão mais próximos, e a ideia é que eles cascateiem isso para chegar na Isso, base, né? Para que é isso isso realmente mesmo. vá se contaminando, vamos dizer assim, de uma É, forma positiva, né? Que é. se É, e distribua. É isso, né, a gente chega num ponto que a gente não consegue ter uma relação one to one, né, com Aham, com todo toda a mundo. nossa equipe, mas a gente também lança mão de algumas estratégias, Luciana, que eu Aham, sempre fiz isso, né. Então, inicialmente, mensalmente, né, quando a aham, empresa era um pouco menor, a gente fazia uma reunião do bolo, por exemplo, o objetivo era cantar parabéns para os aniversariantes, mas aham, na prática eu queria compartilhar resultados. Ter aham, aquele momento em que as pessoas podiam conversar e interagir direto comigo. Hoje a gente aham, fazia isso trimestralmente, né. aham, Então, assim, poder falar, poder compartilhar, tirar as dúvidas diretamente, né. Nesse momento eu voltei a fazer um café, por exemplo, da manhã, né, virtual, né. virtual.
em que a gente manda um agrado para a turma, né? Vamos tomar café junto mesmo. Então, eles recebem lá um café da manhã nas suas casas, né? Ah, A você gente... manda uma cestinha, por exemplo? Que legal! Isso! E naquele Poxa, momento, muito legal! a gente começa a reunião dizendo assim, a gente está aqui para ter aquele momento do café, do elevador, do corredor, que a gente não tem mais a oportunidade de falar, puxa, como é que você está? Né? Conta um pouco da sua vida. Claro que eu estou aqui, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa da organização, mas a ideia é a É gente a tomar aquele outra, café informal, né? E isso tem feito tão bem, Luciana. Ah, eu Puxa, imagino. tem Imagina sido você muito receber bom. na sua casa uma cestinha com um cafezinho. Puxa, quem não É esse gosta, não? cuidado, né? Que a gente precisa demonstrar preocupação com a equipe. Faz diferença. Me conta uma coisa, na sua opinião, agora olhando para a equipe, não mais para a Karen, o que dificulta a colocar a inteligência emocional na prática? É a cultura da organização, a falta de consciência de que isso é importante, ou é uma rejeição por algum motivo? Por que a gente não consegue, na prática, no dia a dia é tão corrido, a rotina é tão com um estresse alto, por que a gente não consegue observar essas coisas? Eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais, né? Eu acho que a cultura ela é importante, né? A gente tem organizações ainda com uma cara mais antiga, né? Que não se adaptaram a esse novo momento e que eventualmente você demonstrar uma preocupação. No passado a gente percebia que parecia uma fraqueza de um gestor, né? Você demonstrar emoção, né? Então acho que tem um aspecto cultural que ainda é importante, mas eu entendo que aí o trabalho é com as pessoas, né? Porque o que eu vejo, em geral, é que a insegurança profissional, né? A hora que você fala em inteligência emocional e que você tem a emoção, portanto, no centro de tudo isso, né? As pessoas têm medo de se expor, Luciana. Né? Sei lá, uma opressão qualquer, uma bronca. Que poderia ser uma insegurança, né? A insegurança que vem quando você tem que se expor, né? E você demonstra que você é um ser humano no final das Na verdade, contas. se colocar vulnerável diante do outro no ambiente corporativo, talvez. Na verdade, em todos os ambientes, mas principalmente no ambiente corporativo, pode ser complicado, né? E que no fundo a gente, voltando para aquele aspecto da velocidade da mudança, né? E o quanto a gente tem que ser flexível, o quanto a gente tem que saber lidar com as situações novas dentro desse ambiente desse ambiente corporativo, né? A capacidade de negociar, de influenciar positivamente as pessoas para conseguir extrair o máximo delas, né? Então, assim, o que eu acho que a gente pode deixar aqui é que achar que comportamento ou que não demonstrar emoções é normal, é o primeiro erro que um gestor pode Na cometer, verdade, né? é anormal, né? Exatamente. E que no fundo é aquilo, né? O que constrói até a nossa, assim, né? A nossa vida é baseada em aprendizados e experiências que a gente acumula ao longo da vida, né? E no fundo a gente tem que se basear em tudo isso que a gente traz, né? E essa carga de aprendizados, de experiências, de emoções, para tomar as nossas decisões no dia a dia. Né? E tem um outro aspecto que eu acho que também está ligado aqui, que é importante a gente voltar a dizer, né? É que hoje, cada vez mais, as empresas com propósito, elas têm sido buscadas, né? E aí você tem que ter uma cultura que demonstre que você vive esse propósito, você tem que ter os valores alinhados a esse propósito, né? E tudo isso passa, obviamente, por a gente ter um comportamento das pessoas alinhado a tudo isso, né? Então, de novo, né? Tudo, a inteligência emocional está no centro de tudo isso, né? É verdade, eu acho que principalmente essa nova geração, ela vem com essa busca, né? Não basta ser uma organização, sei lá, multinacional, não basta eu ter um bom salário, se a cultura da organização não estiver alinhada com o que eu quero para a minha vida, eles ficam, né? E no fundo tem uma questão... certos, talvez. E que no fundo tem uma questão, né, que eu acho também, Luciana, que as organizações elas precisam dizer isso para as pessoas, né? Então agora que a gente vive um momento em que diversidade, inclusão, são questões que não dá para a gente, assim, esconder mais, né?
E que a gente tem que trabalhar isso internamente, né? E que a gente tem que falar isso para as pessoas, e mais do que isso, né? O compartilhar de novas vivências, né? A gente tem um grupo muito forte dentro da Arcades tratando sobre isso, e eu digo que para mim tem sido um aprendizado constante também, né? A gente sempre fala dos unconscious bias, né? Que são os nossos vieses aí, né? Que a gente às vezes não percebe, né? E que Inconsciente lá às no vezes. fundinho que é inconsciente, né? E lá no fundinho ele pode vir à tona, se a gente não trabalhar com isso, e que de novo é comportamento, de novo é o entendimento, é a E de empatia, novo a né? humildade, né? De você olhar para o outro com Exato. outros olhos, mais empáticos, mais amorosos, né? E aí eu acho que assim, as mensagens de impacto, elas são importantes para essas transformações da organização, né? Então, a gente criar um ambiente em que as pessoas possam falar sobre isso, possam compartilhar as suas experiências, e aí é que eu digo que eu tenho aprendido muito, porque a hora que você vê a comunidade, por exemplo, discutindo a questão do racismo estrutural, né? E uma comunidade que representa tudo aquilo que sofreu ao longo do tempo e compartilha com a gente como aquilo dói, Luciana. Que a gente, às vezes, você fala assim, não existe. Existe muito. É que a gente não vive isso, mas quem vive é muito É uma doído. dor, assim, é sofrida mesmo, né? Muito, né? Como dos LGBTs também, que vêm compartilhar tudo Na isso. verdade, Você fala, qualquer preconceito, seja da ordem que for, exatamente. aquele que sofre, né, pode ser religioso, pode ser Exato. por uma raça qualquer, né? Aquele Uhum. que sofre É, tem uma cicatriz bem sensível, bem dolorida na alma, né? exatamente. Então, voltando para o ponto, né, da tua colocação, é assim, a gente tem que ser muito seguro profissionalmente para a gente saber o quanto lidar com essas emoções, entender as emoções dos outros, né? É fundamental para o sucesso do nosso negócio, e trazer essas discussões para o grupo, para sensibilização e para mostrar o quanto isso vai fazer a diferença para os resultados e para o sucesso do nosso negócio, é fundamental. E aí a gente está construindo cultura. Está construindo cultura. Então, eu posso entender que, para que eu crie esse ambiente, que eu posso dizer, de mais confiança, onde existe um diálogo maior, onde as pessoas podem falar e podem até se colocar de uma forma mais vulnerável, eu preciso mudar a cultura. Eu preciso Eu trabalhar na acredito cultura. muito nisso, Luciana. Se a gente não tiver esse ambiente, né, de fato, uma organização alinhada com tudo isso, que demonstre, né, que a inteligência emocional e todas as soft skills são importantes para a gestão e para o nosso sucesso, a gente não consegue chegar onde a gente precisa. Porque os objetivos vão continuar sendo altos, a organização precisa sobreviver, mas se mudar a cultura, eu posso tentar fazer isso de uma forma mais harmoniosa, menos sofrida. Né? Isso mesmo. Interessante. Você comentou um pouquinho antes, sobre organizações que estão mais antigas, vamos dizer, que estão no século passado e algumas que já estão aqui no século XXI. Ao longo da tua carreira, você sente essa modificação em termos de perfil de liderança? No passado, líderes mais assertivos, mais duros, agora líderes focados mais para as pessoas, com um olhar mais humano? Você percebe isso? Muito, Luciana. Eu acho que a gente vive esse momento né, ainda de transição, porque a gente sabe que ainda existem organizações que têm uma outra característica, mas cada vez mais, quando a gente fala das pessoas que buscam propósito, essas novas gerações que vêm, né, com valores muito claros, né, elas têm um objetivo e elas acreditam muito em ideias, né, na transformação que elas podem gerar, né, no impacto positivo que elas esperam gerar com o seu trabalho, né? E aí toda aquela cultura ESG, né, de Environment, Social and Governance, em que as pessoas precisam estar alinhadas, né? A gente precisa se preocupar com o ambiente, a gente precisa se preocupar com a comunidade do nosso entorno, o papel que as organizações podem Com ter toda a cadeia, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que cada vez mais essas organizações, se não se transformarem, elas morrem.
né? Porque as pessoas não vão querer trabalhar mais em ambientes como esse, né? Aquela coisa do chefe e não do líder, Uhum. né? Cada vez mais Parece fantasia, mas não é, né? não é, né? E eu acho que tem um outro aspecto que é desafiador para a liderança, é que eu sempre digo isso também, né? A liderança muitas vezes ela é solitária, né, Luciana? Porque a gente tem que tomar decisões, chega num ponto que a gente não pode sentar no boteco para falar, ah, meu Deus, aquela coisa, eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? A gente, como Uhum. líderes, a Uhum. gente tem que estar muito alinhado, obviamente, com os valores, com aquilo que a organização acredita, porque também daí, se você não tiver, você está no lugar errado, né? Uhum. Então, se a gente acredita em tudo aquilo, a gente tem um papel nessa organização que faz com que a gente tenha informações que a gente não possa compartilhar, e mais do que isso, a gente tem que tomar muitas vezes decisões que são duras, que são difíceis, né? Que mexem com as pessoas. Você Infelizmente, chega esse no é final do também o seu dia papel. achando a pior pessoa do mundo, né? Porque por conta de uma decisão que mexe Exatamente, com as né? pessoas, com a vida delas, É, né? É. eu trabalhei muito no início da minha carreira também com algumas mulheres na liderança. E eram mulheres na faixa dos seus 50, 60 anos, e que era incrível como elas eram duras, Luciana. Por que que elas eram duras? Porque elas enfrentaram, né, no começo da carreira delas, num ambiente que não era receptivo para as mulheres, para a liderança Elas feminina. criaram um calinho, né? Exato, e muitas vezes a gente percebe que elas tinham que ser muito mais até do que muitos homens, para elas conseguirem demonstrar que elas tinham capacidade, né? Então, criou essa casca, né? E que eu acho que hoje também a gente vem mudando isso, né? Eu, como uma liderança feminina, né? E com o perfil que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa doce em geral, assim, né? Que eu tenho essa preocupação com as pessoas e tudo mais. Isso não significa que, mesmo com o meu jeito doce, tenha horas que eu vou ter que cobrar. Eu tenho que cobrar Claro. resultado, eu tenho que cobrar um alinhamento com os nossos valores, eu tenho que acompanhar como é que a gente tem feito a gestão dos nossos clientes, que eles estão no centro de tudo isso, né? A gente só existe porque a gente tem um cliente que precisa dos nossos serviços. A gente tem que atuar como, de fato, conselheiros, né? O ambiente da consultoria é isso, e é o grande desafio. E aí eu te digo também, né? Muito interessante, às vezes a gente tem alguns clientes que querem que a gente faça aquilo, né, que eles acreditam. E a gente, como consultor, tem que demonstrar o que é o caminho que a gente acredita, né? Que vai ser o caminho do O sucesso para porquê, ele né? também. O porquê. Por que que aquilo faz Exato. sentido, né? Exatamente. Eu percebo que eu tive e tenho alguns clientes em que, por mais que às vezes você tem que falar, olha, você me desculpa, eu tenho um ponto de vista diferente, em que você compartilha aquilo e você tenta também, de novo, positivamente demonstrar uma influência, porque a gente sabe e a gente acredita nesse caminho, foram os clientes com os quais eu consegui estabelecer as melhores relações, porque é a confiança que se cria, né? Você se posiciona mostrando que você está preocupado com o negócio dele, né? Então, eu acho que assim, voltando para o ser duro, né? O ser duro não significa ser grosseiro, não significa desrespeitar, né? Então, eu acho que a gente tem que separar isso também, né? Esse perfil não cabe mais, né? Não cabe O que mais. acredita a sua única verdade, em que não compartilha decisões, né? Isso não existe mais. A gente continua tendo que tomar decisões que às vezes são duras, às vezes a gente tem que agir de uma forma mais enérgica, mas num ambiente de respeito, com uma comunicação que não seja violenta, né? A gente consegue estabelecer o nosso papel de líder e a gente é reconhecido por isso, né? Eu acho fantástico que você fala de mulheres que mais duras, porque sofreram uma dor lá atrás e por conta disso não encontraram uma outra forma a não ser dura igual, né? Eu preciso ser Exatamente. dura igual, senão eu não vou sobreviver. Mas eu acho fantástico quando você fala, não, eu consigo, no momento, aquela liderança situacional, né? Na hora que eu preciso, eu consigo ser assertiva e olhar para os objetivos, mas eu sou dócil, né? Eu sou doce. E Eu às vezes sou é doce. interessante, né, Luciana? O efeito, como a gente tem esse O pessoal não ambiente. assusta com você sendo assim, esse jeito mais doce, e a hora que você fala, nossa, mas ela consegue.
Mas é interessante isso, eu já tive feedbacks, muitos feedbacks nesse sentido. Uhum. Nossa, a hora que a Karen vem e tem que ser dura, a gente, né? Dá até A medo. reação é muito melhor, né, Luciana? Não é nem, É. não é a questão do medo, né? Eu acho que eles É. percebem que naquele momento, opa, espera lá, vem uma mensagem que é É importante, né? importante. Eu Aham, preciso me realinhar, né? Porque aham. sai do meu, não é que eu saio do meu padrão normal, mas eu Uhum. passo a mensagem. De uma Então não é forma uma questão do diferente, medo, né? né? Aham. É uma questão do respeito, mas a mensagem eu acho que ela acaba sendo até muito mais efetiva. Né? Porque aquele Uhum. que está o tempo inteiro brigando ou desrespeitando, assim, chega uma Uhum. hora que você perde o respeito das pessoas, né? As Perde. pessoas, já vem aquele louco aí de novo, né? Aos Aham, berros, querendo aham. fazer uma mensagem que não é legal, né? É. Então, eu acho que assim, o que eu quero dizer é que, de fato, né, a gente numa posição, muitas vezes a gente tem que tomar decisões que são Difíceis. duras, Aham. né? Mas sempre comunicação não violenta, Uhum. respeito e transparência, É. porque também você não dizer o porquê de você ter que tomar aquela decisão dura ou do porquê naquele momento você Uhum. ter que ser dura, as pessoas às vezes nem entendem a mensagem, Elas se né? perdem, né? Elas Elas se são... É. perdem, né? Aham. Então acho que isso é muito importante. Eu acho maravilhoso. Volto a dizer como é bom, né? Porque a gente escuta tanto de mulheres que às vezes dão super certo na carreira e chegam numa posição maior dentro da corporação, só que daí tem a mesma atitude É, horrorosa de qualquer outro líder, né? Então, puxa, como é bom ter alguém mais amoroso, né? Vamos falar de amor é, mais é, dócil, mais doce. é verdade. A esperança, né, Karen? A esperança, ufa. É verdade. E que se a gente puder influenciar um pouquinho as pessoas, né, olhando isso, porque, de novo, a gente sendo espelho, a forma como a gente age, de alguma maneira também interfere como isso cascateia para a organização, né? É E verdade. você criar um ambiente de desrespeito ou de briga é muito ruim. De novo, as organizações que tiverem De pessoas assim, competição, né? exato, É. exatamente, né? Hoje não cabe, é ambiente de colaboração, né? É verdade. Um ambiente de colaboração, não de competição mais, né? Perfeito. Agora, quando você sai do seu, vamos dizer, do seu padrão, porque é Uhum, importante, você precisa passar uma mensagem diferente, como é que acontece essa gestão de conflito? Como é que a gente traz uhum. o time para trabalhar de forma colaborativa nesses momentos mais difíceis? É. Bom, a gestão de conflito é outro grande desafio que a gente tem, né? E que, no Uhum. fundo, de novo, passa por um grande processo de negociação, né? Uhum. E nesse momento, o que, que é importante que eu busco fazer, né? De Uhum. novo, ouvir, né? A gente saber o que, que de fato, né? A gente não se deixar influenciar por o que é a visão de um e não a visão do outro, né? Trazer para um ambiente em que a gente, eu como boa libriana, eu tenho que pesar tudo, né? Então eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ter uma comunicação também muito assertiva, né? E a gente tem que negociar. Então manter o equilíbrio nessa hora, manter a empatia para dizer num determinado momento não é dessa forma, né? Vamos tentar entender o que aconteceu, como é que Uhum. nós vamos buscar a melhor resolução dessa situação, né? De novo, se autoconhecer e ter a capacidade de entender o outro é fundamental para que a gente consiga resolver essas situações de conflito de interesse, né? Uhum. Sendo transparente, sendo claro. Aqui a cultura do feedback nesse momento também é fundamental, né? A gente Uhum. saber que muitas vezes a gente não pode pegar a pessoa em si no centro desse feedback, mas a situação ou a atitude, né? Porque eu não Uhum. posso ferir a pessoa, mas eu tenho que entender e tratar uma situação que de repente não está Uhum. alinhada, Uhum. né, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente acredita, com os valores da organização, né? Uhum. Então, o saber ouvir e conseguir negociar nesse momento e trazer para um alinhamento, né, Uhum. de uma atuação, é o que faz o sucesso dessa resolução de conflitos, na minha visão. Uhum. O E tem diálogo, né? funcionado, o Tem diálogo. funcionado? O Tem diálogo. funcionado. Eu acho muito bom. Eu acho, porque assim, eu sinto esperança realmente. Eu acho que a palavra é esperança, porque às vezes a gente fica tão cética olhando as corporações, quando você escuta, quando eu escuto uma mensagem Hum. diferente, eu falo, não, há esperança.
Que bom. Karen, me diz uma coisa, o que um líder não deve fazer? Que se ele fizer, ele vai destruir todo um trabalho feito de anos, talvez, né? O que ele não É. deve fazer com o time, com o indivíduo, né? Com o colaborador? Uhum. Eu acho que eu comentei aquela célebre frase, né, do não ser o chefe e ser o líder, né? Uhum. Eu acho que esse é um aspecto para a gente ainda transformar o ambiente corporativo que é fundamental, né? Uhum. E ser o líder significa saber ouvir, compartilhar as decisões, né? A gente está disponível e próximo da Estar equipe, disponível. Uhum. né? Eu sempre digo, né? Pode ser que assim eu não consigo te atender naquele momento, mas eu vou buscar te atender, né? Então ter a figura da porta aberta, né? Que Minha foi o que porta está você sempre fez aberta. comigo, né? Olha, eu tenho esse momento aqui, dá? Dá. Então eu acho que assim, isso é muito importante, né? A gente ainda vê Uhum. em alguns ambientes ou relatos de pessoas, né? Que você fala, poxa, uma pessoa, um gestor que te desautoriza na frente das pessoas ou que Uhum. chama a sua atenção de uma forma, né, com uma comunicação mais violenta e tudo mais, isso é muito ruim, né? Isso não Uhum. cabe mais nesse Uhum. ambiente, né? Uhum. Então eu acho que é isso, né? É de fato mirar ser, não dá mais para ser chefe, né, Não dá mais para na assistir. figura do que é seu chefe. Você tem Uhum. que ser o líder, você tem que inspirar, você tem que conseguir trazer a tua equipe para o melhor resultado, vocês têm que compartilhar essas decisões, Uhum. ouvir pontos de vista diferentes, você não Uhum. é a verdade absoluta, Não. né? Uhum. E se a Tem gente não se... perspectivas, né? Às vezes, para o mesmo Exato, problema, tem perspectivas diferentes. As pessoas exatamente. sentem diferente. E posso dizer para quem está ouvindo que ainda tem esse perfil do chefe, procure seu líder, você vai ver como você vai conseguir aprender, né? Como Uhum. você vai crescer pessoalmente e profissionalmente e como o resultado da sua equipe vai melhorar muito. Vai trazer maior resultado. Todo mundo ganha, né? No final. Exato, exatamente. Todo mundo ganha. Karen, na sua opinião, qual é o perfil? Apesar que você já deu umas várias dicas, mas qual é o perfil desse líder que as organizações buscam? Essas organizações que estão com um pezinho no futuro, né? Que Aham. já saíram do século XX. É, eu acho que tem algumas características aí que não podem faltar, né? Na questão da liderança, quando a gente fala, primeiro aspecto é de fato a capacidade de inspiração, né? De motivação das pessoas, sabendo que a gente tem, obviamente, que entregar resultados, né? Mas que a gente pode fazer isso, né? Delegando atividades, envolvendo todo mundo na resolução de tudo isso, né? Não constrangendo as Vou ver. pessoas. Uhum. Então, o líder inspirador é fundamental, o líder humano, por tudo isso que a gente está falando, né? A inteligência emocional passa por ter a pessoa no centro de tudo. Então, Sou no centro. Uhum. cada vez mais a gente ter essa questão do líder humano, do líder empático, né? A gente está no Brasil, a gente fala que o Brasil não é para amador, né? Porque a gente vive em crises, né? A hora que você acha que o A negócio vai gente melhorar, vem vem outra, né? outra. Nos últimos 5 anos, então, não dá nem respiro, né? Então a gente tem que ser muito adaptável, né? A questão da resiliência, obviamente, né? Que a gente tem que ter, a gente tem que ser flexível, a gente tem que estar atento às mudanças, tem que estar muito aberto a enxergar o que está acontecendo no ambiente externo, para a Uhum. gente conseguir, né? Eu acho que a tecnologia ela vem provar isso, né, Luciana? Aquelas empresas, Uhum. as organizações que se fecham e não olham para fora e não percebem os movimentos, né? Uhum. Acabam Verdade. como organização, né? É. A inovação, né? Eu acho que é isso hoje em dia, né? Você ser empreendedor, você olhar de que forma você pode melhorar o teu negócio, trazendo mais resultado, obviamente, pensando fora da caixa, né? E eu sempre falo para minha equipe, é muito legal ser o número 1, né? De um setor ou de um mercado, mas isso impõe uma responsabilidade e uma Muito necessidade. grande. Porque o segundo, ou quem está atrás, vai te copiar, vai te olhar. E é muito mais Uhum. fácil você copiar do que você criar, né? Muito. Agora, para você conseguir uma posição de destaque no mercado, E você tem se que estar à manter, frente. né? Não é só conseguir, mas Isso, tem que ser exato. sustentável essa posição de destaque. Exatamente.
Exatamente, né? Então, às vezes a gente brinca, né? Puxa, que super-herói, né? Ou que super-humano nós temos que ser, né? Mas eu acho que aí a dica da inteligência emocional nesse processo, né? Para esse super-humano ou para esse ser humano, né? É fundamental, né? O desenvolvimento de todas essas capacidades. Eu acho tão interessante, porque a gente fala, assim, dá a sensação de que a gente precisa ser super, e na verdade a gente só precisa ser um pouco menos, mais, né, assim, mais humilde, mais empático, com mais compaixão. Na verdade, a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa ser mais humano, não precisa ser super, né? Só precisa ser humano de verdade. Você sabe, Luciana, que eu sou uma pessoa assim, eu sou muito amorosa, de fato, com as pessoas, né? E eu sou uma emoção assim, à flor da pele, né? E obviamente, então, esse Somos duas, exercício do porque eu sou meio controle. apaixonada, e aí, às vezes, eu tenho umas palpitações. E é muito engraçado, né? Nas reuniões de final de ano, que eu adoro fazer, né? Que Você a gente faz os chora. balanços. Eu choro, Luciana. É muito engraçado. E aí, às vezes, eu fico, ai, meu Deus, que é isso, né? Como é que eu não consigo? Mas, assim, a resposta que eu tenho da equipe, nessa hora em que eu sou pura emoção, em que eu agradeço, né? Em que a gente compartilha todas as nossas conquistas, em que a gente olha também e fala, puxa, né? Esse aqui a gente poderia ter feito diferente, mas a gente traz um aprendizado, né? Claro, Então, as boas práticas, né? Que a gente precisa, as lições aprendidas, né? Que vêm. Enfim, tem anos difíceis em que a gente lida com desafios enormes, mas a gente sempre olha o lado da conquista, e nessa hora a emoção vem, né? E aí o feedback é super positivo, né? Que legal poder trabalhar com uma líder, né? Que demonstra tudo isso, né? Como é bom ser liderado por alguém assim, né? Então, acho que essa é a melhor prova daquilo que você está dizendo, né? Não é ser o super, mas é ser o ser humano, né? E demonstrar isso para as pessoas, né? Então, enfim, acho que esse é um ponto importante. Karen, caminhando para o final, qual a mensagem? A gente já falou grandes coisas aqui, coisas bastante profundas, inclusive. Qual a mensagem que você deixa para essa liderança nova, né? Porque hoje nas organizações a gente tem aí 4 gerações. E tem o pessoal novinho que já está numa posição de líder, né? Ou um pequeno líder, ou um líder maior. Você já falou lá em cima, baixa a bola, vai um pouquinho mais devagar, mas o que mais falar para esses meninos? Eu acho que a base, né, de tudo, acho que dos líderes, né, atuais e futuros, né, a gente tem que aprender, de fato, a ser muito resiliente, né? A gente tem que ser flexível, a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar que é muito grande, né? Então, se eu puder trazer uma mensagem para eles, é assim, estejam sempre abertos a aprender com seus times, né? A gente não sabe tudo, e como é bacana a gente perceber que todo dia a gente acrescenta uma visão, um olhar diferente, né? Uma percepção em relação a uma situação que foi compartilhada com a sua equipe, em que todos nós conseguimos ser melhores do que no dia anterior, né? Essa mensagem do ser humano, né? Ter empatia. Quanto mais próximo você for da sua equipe, mais respeito você tiver por essa equipe, né? Melhor você vai conseguir o engajamento, né? Você vai conseguir extrair o melhor dessas pessoas, né? Respeitando também, né? Porque a gente sabe que tem gente que ainda não respeita o equilíbrio, né? Entre a vida pessoal e profissional, o bem-estar dentro das organizações hoje é cada vez mais valorizado, né? Nesses ambientes corporativos. E a gente também sabe que pessoas felizes e satisfeitas com aquilo que eles fazem têm um melhor desempenho. Né? É possível criar esse ambiente feliz dentro da organização? Eu diria que eu tenho um ambiente muito feliz dentro da nossa organização, né? É claro que não é, tem pontos de melhoria, tem pontos em que as pessoas, não é que eu estou dizendo que é o ambiente perfeito, apesar de que Arcades, né, que é o nome da minha organização, vem de Arcádia, que é o melhor lugar para se viver, né? E o propósito da minha organização, eu acho que é lindo, por isso que eu compartilho, né? É improving quality of life, melhorando a qualidade da vida nos lugares onde a gente atua, né? Então, assim, é possível, né? E o principal que eles nunca podem esquecer,
o sucesso do líder, né, o nosso sucesso como líderes, depende da nossa equipe e de ter uma equipe Vem através engajada e das motivada. pessoas, né? Isso. Então, não existe um líder que tem sucesso sozinho, né? Não Aham, existe. Esse aham, sucesso que chega aqui na ponta, ele vem de lá de baixo, da primeira pessoa que levantou o lápis, no meu caso, para escrever uma linha de um relatório, né? aham, É ali que está o sucesso, na forma de aham. tratar os nossos clientes, de tratar as nossas equipes, né? Então, estejam muito atentos a isso. Né? A gente conseguir trazer o melhor das nossas equipes, né? Criando esse ambiente acolhedor, diverso, inclusivo, com o bem-estar, é a chave do nosso sucesso. Uhum. Karen, muito obrigada. Eu fico assim super feliz e agradecida realmente por ter tropeçado em uma líder que é doce, amorosa, que chora com o time, mas que sabe fazer dessa organização um sucesso que tem sido. Você comentou que esse ano em especial vocês, apesar das dificuldades, né, conseguiram bons números. Eu fico muito feliz, fico feliz da sua pronta. Você respondeu com tanta abertura, com tanta facilidade, isso é único. Muito obrigada. Imagina, Luciana, assim, foi um prazer a gente ter esse bate-papo, né? Eu acho que poder até repensar certas coisas, né? E lembrar de questões que acontecem na nossa vida e poder compartilhar. E se isso puder ajudar, de alguma maneira, a Quem gente ter sabe, né? líderes melhores, né? Eu acho que como propósito de vida, né? Voltando para o começo, eu quase com 50 anos, acho que o meu papel agora, né? Além de tudo, é conseguir ajudar, apoiar mulheres, apoiar jovens, enfim, apoiar os profissionais compartilhando um pouquinho dessa experiência. Então, estou sempre à disposição, enfim, para futuros projetos também, e muito obrigada pelo convite. Obrigada.